De primeira viagem aí, né? Corajosos. Tem alguém com medo? Não, né? Nós estamos mais do que seguros nos braços de Nossa Senhora Aparecida. Nós estamos navegando sobre as águas do rio Paraíba do Sul. E foi aqui que tudo começou. Há 301 anos, quase 302 já, né? 1717. Aparecida nessa época não existia como cidade. Aqui era um vilarejo onde moravam muitos pescadores e era conhecido como Morro dos Coqueiros. Fazia parte da então Vila de Guaratinguetá, que hoje é cidade de Guaratinguetá, terra de Frei Galvão. E em 1717, o Brasil era governado por Portugal e eles mandaram para cá o Conde de Assumar. Ele veio para governar a capitania de São Vicente, que hoje são os estados de São Paulo e Minas Gerais. Com a passagem do conde pela vila, passou-se uma ordem que precisavam de muitos peixes para servir a ele e a toda a sua comitiva. Todos os pescadores da região saíram em pescaria. Muitos desistiram, pois nesse dia parecia que os peixes haviam sumido do rio. Mas 3 permaneceram firmes: João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia. E foram eles que relataram toda essa história. Foi bem aqui, em meio ao rio, em direção àquela cruz prateada ali, que na madrugada do dia 17 de outubro de 1717, João Alves lançou as suas redes, como ele já havia feito por diversos locais do rio. Ao lançar as suas redes ali, o que apareceu dentro dela foi uma pequena imagem de Nossa Senhora da Conceição, que mais tarde passou a ser chamada de Aparecida, com pouco menos de 40 centímetros, feito de barro, terracota. Mas na imagem faltava uma parte, faltava a cabeça. Os outros pescadores pediram então para que João Alves devolvesse aquela imagem ao rio. Uma imagem sem cabeça não teria valor. Mas a fé de João Alves parecia lhe demonstrar algo diferente. Ele pegou a imagem e guardou em sua canoa e continuou lançando as redes. Um pouco mais abaixo, bem na curva do rio, João Alves lançou novamente as suas redes. E, para surpresa dele, o que apareceu dentro dela foi uma pequenina cabeça que completava perfeitamente a imagem de Nossa Senhora. Nesse momento, eles perceberam que algo divino havia acontecido. Como que uma imagem de barro não se desfez diante de tantas águas? Como que aquela pequenina cabeça não escapou por entre as malhas da rede? Quando eles viram que a imagem se completava, eles pensaram até em desistir da pescaria, em voltar ao vilarejo e levar a imagem para que os outros pescadores pudessem ver, pois a maioria deles tinha desistido devido à falta de peixes. Pessoal, vou mostrar para vocês o nosso segundo ponto de referência para que vocês possam entender melhor a história. Lá em cima, naquelas pedras lá, tem uma imagem bem grande de Nossa Senhora. Se alguém veio pela avenida, conseguiu vê-la bem lá, né? Agora aqui, ó, entre essa árvore mais clara e essa alaranjada aqui, vai se fazer um vão. Olhem lá em cima, na segunda copa de árvores, que vocês vão conseguir vê-la, ó. Ela tá de costa para nós, dá para ver o manto, a coroa. Ela tá de costa porque ela fica de frente para a avenida, recebendo todos os visitantes. Ali é o Mirante das Pedras. É um ponto de visitação turística e é o nosso segundo ponto de referência, pois o mirante existe ali para indicar aqui no Rio o local onde foi encontrado a cabeça de Nossa Senhora. Se vocês observaram a distância entre a cruz onde foi encontrado o corpo para o local que foi encontrada a cabeça, vocês vão entender a fé dos pescadores. Aqui debaixo dos nossos pés tem aproximadamente 9 metros de profundidade. Como que uma cabeça tão pequenina poderia ter sido encontrada ali e não ter escapado por entre as malhas da rede?
como que a imagem de barro não se desfez diante de tantas águas. Eles pensaram em desistir da pescaria, mas eles tinham compromisso com os peixes por Conde de Açumar, peixes que até esse momento não tinham nenhum. Então eles continuaram lançando as redes. Um pouco mais à frente, bem em direção à Basílica, a Basílica é o maior santuário do mundo dedicado a Nossa Senhora. E é lá que está a pequena imagem encontrada aqui nas águas. E é o nosso terceiro ponto de referência, pois foi bem em direção a ela que eles lançaram novamente as redes. E para surpresa deles, apareceram tantos peixes, mas tantos peixes, que por pouco a canoa deles não afundou. Foi aqui então que aconteceu o primeiro milagre de Nossa Senhora, o milagre da pesca ou o milagre dos peixes, como é conhecido. Nesse momento se formaram seus 3 primeiros devotos, João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia. E foi aqui que eles a chamaram pela primeira vez de Nossa Senhora Aparecida. E é sobre essas águas tão importantes aqui que eu